tudo bem? Aqui é o professor Lucas Geraldo. Hoje eu vou explicar um pouco sobre potenciação. Então, é uma matéria bem simples, bem tranquila. Presta atenção aí e vão comigo aqui. Então, potenciação. Potência é a forma simplificada de escrevermos uma multiplicação com fatores iguais. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, quando a gente fica muito cansativo dizer, então uma forma simplificada de ir reescrever essa multiplicação é conservando o fator, que é o 2, e esse número aqui em cima é a quantidade de vezes que ele repete. Então, a quantidade de fatores que eu tenho. Nesse caso, eu tenho 7 fatores. Então, é 2 elevado à sétima potência. O segundo exemplo, ó, 32 vezes 32 vezes 32 é igual a... Vou conservar de novo o meu fator e vou colocar aqui em cima a quantidade de vezes que ele repetiu. Como ele repetiu 3 vezes, então é 32 ao cubo. Né? A nomenclatura um pouco diferente. Com números decimais também é a mesma coisa. Olha só, 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3. Então, ó, a minha base... é o meu fator, que é 1,3, e aqui é a quantidade de vezes que ele repete. Então, ele repetiu 1, 2, 3, 4, 1,3 elevado à quarta potência. Então, essa é a definição básica da simplificação. E aqui a gente pode resolver, né? Então, aqui basta multiplicar todos os fatores. Se a gente for, né, resolver cada um, é só efetuar a multiplicação. Então, vamos pegar aqui a nomenclatura, pessoal. Então, o A é a base, que é o valor que repete, que é o fator que se repete. O B recebe o nome de expoente porque é a quantidade de vezes que a base repete. E a minha resposta recebe o nome de potência. Então é algo bem básico que a gente tem que sempre decorar. Fator que repete, quantidade de fatores que repete e a minha resposta. Fatores, base, quantidade, expoente, resposta, potência. Beleza? Então, algumas propriedades importantes. Olha, todo número natural elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Então, olha, se eu tenho 2 elevado a 1, eu tenho quantos... o 2 repete quantas vezes? Uma vez. Então, o resultado só pode ser o quê? Ele mesmo. Da mesma forma, se eu pegar um número qualquer, a elevado a 1, o resultado vai ser o próprio quê? A, porque vai haver apenas um fator de A. Beleza? Todo número natural não nulo elevado ao expoente zero é igual a 1. Então, ó, se eu tenho 135 elevado a zero, o meu resultado é 1. Por que que acontece isso? O expoente zero significa que é a divisão de fatores iguais. Por exemplo, 3 dividido por 3 é 1. Então, significa que, se eu pegar o 3 e elevar ele a zero, eu vou encontrar o mesmo resultado. Então, todo e qualquer número não nulo elevado ao expoente zero é igual a 1. Né? Deixa eu só arrumar esse 3 aqui que não ficou... Não ficou parecendo um 3, não. Agora sim. O próximo. Toda potência de base 1 é igual a 1. Então, ó, 1 elevado a 5, o resultado vai ser o próprio 1, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. 1 vezes 1, 1. Então, independente do valor do expoente, se a base for 1, o resultado é sempre 1. Ó, toda potência de 10 é igual ao numeral formado pelos algarismos 1 seguido de tantos zeros quantos forem as unidades do expoente. Então, está falando o seguinte, ó, 10 elevado à quarta potência é a mesma coisa de 1 acompanhado de 4 zeros. Então, basta escrever 1, 2, 3, 4. Só isso, acabou. Então, ó, toda vez que a base for 10, eu vou escrever o 1 e a quantidade de zeros que acompanha é exatamente o valor que se encontra no expoente. Então, se o expoente for 10, é 1 acompanhado de 10 zeros. Se o expoente for 2, é 1 acompanhado de 2 zeros. Beleza? O expoente negativo significa que ocorre a troca de lugar entre o numerador e o denominador. Então, olha, se eu tenho aqui um A
elevado a menos 1. Isso significa que vai ser 1 sobre A. Ou, vamos pôr números aqui, ó, 2 elevado a menos 3. Vai ficar 1 sobre 2 ao cubo. Aqui, só no adendo, esse A aqui, ele é diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Então, ó, basta, então nesse caso aqui, 2 elevado a menos 3, 1 sobre 2 ao cubo. Se fosse uma fração, 2 quintos elevado a menos 2 seria 5 meios elevado a 2. Beleza, pessoal? Opa, atrapalhou um pouquinho aqui, deixa eu só desmanchar aqui. Mas ficou um entendimento aqui, né, pessoal? Então vou só desmanchar aqui pra gente não atrapalhar o de baixo aqui. Vou só colocar essa definição aqui, só vou dar uma puxada aqui. Olha esse exemplo, 2 quintos elevado a menos 2. Vai ficar 5 meios elevado a 2. Agora, se tivermos uma potência negativa no denominador, esse se transforma em numerador ao trocar o sinal da potência. Então, olha, se eu for 1 elevado a 2 elevado a menos 3, vai ficar... Opa, sinalzinho de igual aqui, ficou esquisito. Vai ficar 2 ao cubo. Só isso. Bem simples, né? Quando o expoente negativo estiver no denominador, muda-se de local. Agora as propriedades operatórias. Então, a multiplicação de potência de mesma base. Conservamos a base e somamos os expoentes. 2 ao quadrado vezes 2 elevado à quarta potência. Eu conservo a base 2 e somo os expoentes. 2 mais 4 é igual a 6. Então a resposta fica 2 elevado à sexta potência. Se eu tiver fração, mesma coisa. 1 quinto elevado à sétima potência vezes 1 quinto elevado à oitava potência é igual a conservo a base e somo os expoentes. 7 mais 8, 15. Então aqui, ó, essa é a resposta final. Resposta final. Bem tranquilo. Na divisão, mesma coisa. Conservamos a base, agora a gente subtrai os expoentes. Então, olha, 17 elevado à 18ª potência dividido por 17 elevado à 7ª potência. Eu conservo a base, que é o 17, e subtraio os expoentes. 18 menos 7, 11. Então fica 17 elevado à 11ª potência. Menos 1,9 elevado à 10ª potência dividido por 1,9 elevado à sexta potência. Eu conservo a base, que é menos 1,9, e subtraio os expoentes. 10 menos 6, 4. Então fica menos 1,9 elevado à quarta potência. Essa é a resposta aqui. Aqui, geralmente, quando tem números grandes demais, a gente não resolve, né? A gente deixa dessa forma, que aí é uma forma mais sucinta mesmo. Beleza? Potências de potência, ó. Conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então, ó, 0,8 elevado ao cubo elevado à quinta potência, eu vou conservar o 0,8 e vou multiplicar as potências. 3 vezes 5, 15. Então fica 0,8 elevado à 15ª potência. Mesma coisa, ó, 18 ao cubo elevado à nona potência. Eu vou conservar o 18 e vou multiplicar. 3 vezes 9, 27. Então fica 18 elevado à 27ª potência. Até agora tá tranquilo, pessoal? Então, beleza. Distributivo da potência em relação à multiplicação. Então, para elevar um produto a um expoente, devemos elevar cada fator expoente. Então, olha, aqui um exemplo numérico. 2 vezes 4 vezes 9 elevado à oitava potência. Então, eu vou distribuir esse expoente para cada um dos fatores, ficando 2 elevado à oitava potência, vezes 4 elevado à oitava potência, vezes 9 elevado à oitava potência. O que é mais usual? Com letras. X vezes P vezes T.
elevado à quarta potência. Então, eu vou distribuir esse expoente para cada um dos fatores, ficando x elevado à quarta potência vezes p elevado à quarta potência vezes t elevado à quarta potência. Beleza, pessoal? Vamos para a última aqui, ó, distributiva da potenciação em relação à divisão. Mesma coisa. Ó, para elevar um quociente a um expoente, devemos elevar o numerador e o denominador a esse expoente. Então, olha, se eu tenho 2 terços ao quadrado, eu vou distribuir esse 2 para cada um dos termos, ficando 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. 7 décimos elevado à sexta potência, mesma coisa. 7 elevado à sexta potência, 10 elevado à sexta potência. Beleza, pessoal? Pessoal, espero que tenham gostado, tenha contribuído um pouco mais aí sobre o conhecimento sobre potência. Um abraço, pessoal, e bons estudos, e até a próxima.